Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos abordar o tema tentação e virtude. Recebemos nosso convidado, Roberto Travati. Seja muito bem-vindo. É uma satisfação estar na tua companhia, Roberto. A alegria é minha, Rosemary, é um prazer estar aqui com todos que estão nos assistindo para a gente refletir juntos sobre esse tema tão interessante. Com certeza, nós explorarmos o conhecimento e nos auxiliarmos mutuamente é muito bom. Então, vamos lá. Sem o toque da tentação, Roberto, a virtude realmente ela não aparece. Explica para nós essa afirmativa de Emmanuel. Bem, encontramos essa afirmação no livro Rumo Certo, de Chico Xavier, pela psicografia de Chico, em que Emmanuel entra num ponto crucial de todos nós, porque nós sabemos que somos espíritos vivendo transitoriamente uma experiência humana, mas somos espíritos que já vivemos várias existências. Então, na realidade, nós trazemos de todas elas um aprimoramento, uma carga, onde vamos aos poucos nos modificando e muitas vezes não conseguimos, estagnamos, mas trazemos dentro de nós aquele projeto em cada reencarnação de melhoria, de progredirmos, de evoluirmos. E a questão é que nós temos, nestas existências passadas, aquilo que se pode chamar de fracassos, né, dessas nossas experiências, que nós não conseguimos vencer a nós mesmos, as nossas limitações, os nossos defeitos, as nossas falhas morais, porque isso, ao longo da história, elas vão se mostrando. E quando estamos aqui na atual existência, elas novamente aparecem, né? Ou seja, aquilo que não conseguiu ser depurado, ela vai, mais uma vez, se manifestar. E, como diz Emmanuel, nas nossas tendências inferiores, em face das existências passadas, em que nós espíritos falimos, nós aqui repetimos essas experiências para que nós possamos obter a vitória, né, sobre nós mesmos. Não é nunca contra o outro, ou contra os outros, ou as circunstâncias que nos cercam, mas sempre sobre nós mesmos. E tantas vezes quanto for necessário, nós vamos passar por essa experiência. Agora, por que sem o toque da tentação a virtude realmente não aparece? É porque nessas experiências nós muitas vezes nos envolvemos com elas de tal modo que nós nos deixamos levar ou nos arrastar por essas circunstâncias sem nos dar conta da oportunidade que elas nos oferecem para evoluir. E Emmanuel, inclusive, traz no livro alguns exemplos interessantes, né? Aquele indivíduo que detém uma grande fortuna, por exemplo, ele pode ficar na prodigalidade, ou pode ficar na avareza, ou pode só simplesmente usar essa fortuna para seu gozo pessoal, ou pode optar, né, se ele tiver esta consciência, de utilizá-la no progresso e no bem-estar dos outros. Mas nós temos que entender que a prova de uma grande fortuna não é fácil. Por quê? Porque a tentação ao redor dela é muito grande, né? Os caminhos e os descaminhos que se apresentam para quem tem dinheiro fácil, ou então trabalhou muito para aquele dinheiro, mas tem um apego profundo por ele, esses caminhos e descaminhos, como eu disse, eles se alargam, né? Eles são grandes. E por isso a tentação ela se apresenta ao homem. E nesse momento ele tem que, tendo autoconsciência e autoobservação, dizer não a si mesmo, né? Dizer não a estas tentações e fazer as escolhas corretas. Se ele for ingênuo, um homem ingênuo que simplesmente aceita aquela situação que ele está, como nesse exemplo que eu falei
daquele que tem uma enorme fortuna, que tem muitas condições econômicas, que ele acha isso uma condição natural, porque eu trabalhei muito, porque eu consegui conquistar isso com o meu trabalho, então eu mereço usufruir. Se ele entra nesse discurso, que é um discurso ingênuo por quê? Porque é um ingênuo que não percebe o propósito da sua própria existência. Ele está preso simplesmente à questão material dessa existência, desta vida. Então ele se torna um ingênuo. Ele é levado pelo seu ego a acreditar que tudo se resume a esta existência e aquela situação, aquela circunstância que ele está vivendo. A mesma coisa Emmanuel fala, por exemplo, de um homem que dispõe de autoridade. Né? Ele pode ter possibilidades, né? Por exemplo, um político. Um político pode dispor do cargo dele para fazer um bem enorme à sociedade, para agir com correção, com honestidade, para auxiliar efetivamente a sua cidade, o seu estado, o seu país. Então ele pode se utilizar dessa autoridade, mas ele também pode utilizar dessa sua autoridade em proveito próprio. Né? Achar um meio de enriquecer, achar um meio de ter poder, achar um meio de ter prestígio. São escolhas que ele faz. Mais uma vez, ele se revela ingênuo, acreditando que tudo se resume nessa existência. Né? Então, a tentação vai se apresentar para ele. E olha, Rosemary, que interessante, porque muitas vezes a pessoa entra nessa seara dizendo ou fazendo o discurso que ele vai ajudar as pessoas, que ele vai fazer o bem. Né? Ou seja, não é que ele não tenha consciência que o cargo que ele ocupa, que o dinheiro que ele tem, não possa auxiliar as pessoas. Ele tem, ele pensa, ele percebe isso. No entanto, a tentação se faz presente. Qual é a tentação? A tentação de ter uma vida fácil, uma vida de prestígio, uma vida de poder, de conforto, e, consequentemente, ele pensa muitas vezes em si, nos seus, né? De enriquecer aquelas pessoas que ele ama, enfim, ele perde essa oportunidade dessa existência levado pela tentação. Mas a tentação é uma forma de despertar o indivíduo, porque nós somos feitos pelas nossas escolhas. Portanto, quando você recebe a tentação, você pode fazer naquele momento uma escolha. Jesus foi tentado e ele não se deixou abalar. Então, nós, quem dirá nós, que pela nossa fragilidade espiritual, nós muitas vezes somos tentados, fascinados pelo mundo à nossa volta. E nesse momento é o momento de fazer nossas escolhas. Né? Muitas vezes, como fala Emmanuel também, alguém é ofendido e tem a oportunidade de se vingar, a real oportunidade. Né? Ou seja, uma coisa é eu querer me vingar de alguém e não poder me vingar. Ou seja, aí a tentação ela não se materializa. Então, não é que eu sou bonzinho ou que eu sou um espírito evoluído que eu não vou me vingar. É porque eu não tenho oportunidade para isso. Né? Então, tem que ser sincero. Dizer, se eu tivesse as ferramentas, eu iria mostrar para aquela pessoa com quem ela pensa que está lidando. Agora, o que é interessante é quando eu tenho as ferramentas, eu tenho a oportunidade de utilizar esse meio para poder me vingar, e eu aí não faço, eu aí escolho perdoar de coração a ofensa recebida. Então, eu quero dizer exatamente isso, que a vitória sobre nós mesmos reside nas nossas boas escolhas nos momentos em que nós somos tentados. É isso que Emmanuel nos fala, né? Sem a tentação, a virtude não aparece. Quando eu sou tentado, eu posso fazer boas escolhas e a virtude acaba surgindo. Que bela explicação, Roberto. Com certeza, né? Quando nós temos uma vontade inquebrantável, né? Nós damos um largo espaço para essa virtude, né? Para ela aparecer e fazermos a renúncia, então,
de todo esse cabedal que tu nos trouxe. Muito obrigada, nós queremos te agradecer, então, a tua participação, Roberto, e desejamos a todos os nossos internautas uma semana de muita paz. Muito obrigada a todos.